compartilhar. Aí, já começamos ao vivo. Deixa eu ver quando aparecer para mim aqui na minha rede, a gente... quando começa a entrar o pessoal. Tá entrando. Tá. Começar a chegar o pessoal, já está começando. Agora apareceu aqui, aí o pessoal começa a ficar disponível para o pessoal entrar. Para mim já apareceu aqui. Tá em live. Então tá. Gente, boa noite para quem está chegando. Queremos dar uma boa noite para os amigos que estão chegando aí. E dizer que é uma alegria, mais um Conversando com o Mel, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a minha queridíssima Cristiane Mara, que é controladora geral de Niterói, da Prefeitura de Niterói, e a nossa intenção é sempre a gente falar um pouco da administração pública, né? A nossa intenção é que a gente converse um pouco. Eu tenho muita alegria de estar trazendo aqui para Rio Bonito, para o cidadão riobonitense, Cris, um pouco da administração pública, né? Porque a gente conhecendo mais, a gente vai participando de uma forma cidadã melhor, né? Então, eu queria te dar boa noite. Seja muito bem-vinda aqui na nossa página e que você se apresente aí para o nosso público que tem acompanhado. Boa noite a todo mundo. E sinta-se em casa, Cris. Tomara que seja um papo muito bom, eu tenho certeza que vai ser. Vai ser sim. Boa noite, Mel. Boa noite a todos. Queria agradecer a Mel pela oportunidade de estar compartilhando conhecimentos, né, experiências nessa área pública. Parabenizar também pelo projeto. Eu fiquei muito assim, quando eu vi o teu projeto, o primeiro anúncio que você fez, eu já achei muito bacana. Acho muito importante que uma pré-candidata como você esteja disposta já a conhecer, a demonstrar o que quer fazer, dar esse conhecimento para o público em geral do que é a administração pública, que eu acho que é um campo ainda um pouco árido. O cidadão, que é o detentor realmente do recurso público, eu acho que conhece muito pouco da administração. Então, parabéns pela iniciativa e espero que as pessoas que estão nos ouvindo que aproveitem, que gostem e que se sintam estimuladas assim, realmente com o assunto. Está me ouvindo? Mel, você me ouve? Então, eu quero, antes da gente começar, avisar o nosso pessoal que tanto a internet... Ouça. Tanto a minha internet hoje aqui ficou um tempo fora, quanto a da Cris está bem, ela também está com problema lá. Então, eu queria pedir já desculpa para quem está nos assistindo. Se a gente ficar um pouco travada, a gente vai tentar. A gente estava até no início aqui falando se a gente faz ou não, porque a nossa internet, tanto a dela quanto a minha, estava bem fraquinha. Eu tentei entrar em contato, mas a gente decidiu fazer, porque eu acho que enquanto a gente conseguir fazer, já vai ser muito bom, né? Então, eu me interessei muito pela administração pública, e quando eu fiz o treinamento lá na Casa Civil, e falando sobre controladoria, eu lembro que eu te liguei, tirei um monte de dúvida com você, e eu vi assim, que você podia me ajudar muito e ajudar Rio Bonito, né, nessa compreensão. Então, eu queria que você começasse falando, Cris, para o nosso pessoal, o que é controle interno. O que é o controle interno? Se você puder, assim, dizer de uma maneira bem simples, né, para que nós, os cidadãos, consigamos entender bem. Pois é, esse é um desafio, tá, Mel? Que eu estou até treinando isso, falar de forma realmente que as pessoas entendam o que a gente está querendo transmitir, né? Então, assim, o que é um sistema de controle interno? Sistema de controle não se restringe a um único órgão, a uma controladoria, por exemplo. O sistema ele compreende todas as ações, todas as iniciativas, todas as práticas que são desenvolvidas dentro de uma organização
ou aqui, como nós estamos falando de administração pública, ou dentro da administração pública, que levem aqui o produto oferecido. No caso, a administração pública, ela oferece serviço público. Então, o sistema de controle ele é o conjunto das práticas, das iniciativas que vão oferecer ao cidadão um serviço público com mais qualidade, menos burocrático, de forma mais célere, com menos recursos desperdiçados, com mais transparência, com mais integridade. E aí, assim, não se resume a atuação somente, por exemplo, da controladoria. É importante que toda a organização, toda a administração esteja envolvida com a questão do controle. Então, o controle ele deve estar presente não somente num órgão, mas em todos os órgãos, em todos os níveis, todos os níveis da administração. E aí perpassa, assim, desde o ambiente de trabalho que diz respeito às pessoas. Por exemplo, você não vai conseguir oferecer um serviço público se você não tiver pessoas capacitadas e éticas. Eu uso muito esse binômio, que eu acho que é o que deve realmente prevalecer na administração pública, quanto mais quando você fala em controle. O cidadão que está ali trabalhando com recurso público, ele tem que ser capacitado ali na área dele de atuação e ele tem que andar junto com a ética o tempo todo. E isso em toda a administração. E aí passa por avaliação de riscos, atividades de controle de forma preventiva, de forma a orientar o gestor, comunicação correta, monitoramento das atividades. O que acontece, Mel? Por exemplo, você daqui a ano que vem, você vai ser a prefeita de Rio Bonito, se Deus quiser. Então, assim, você vai convidar, por exemplo, um médico amigo seu para exercer a pasta da saúde. Uma educadora, alguém que, claro que não é um amigo, alguém que você conheça e que seja capaz tecnicamente. Uma educadora para a área de educação que tem uma competência técnica para aquela pasta. Acontece que as pessoas, de um modo geral, elas não conhecem a administração pública. Ele não sabe o que é um empenho, não sabe o que é um resto a pagar, não sabe como é que se manuseia um orçamento. Então, o sistema de controle, ele atua muito nesse sentido. Existe um movimento muito recente no sentido de se fortalecer a atuação preventiva dos órgãos, essa atuação está muito relacionada à atuação de orientação. O fulano, o que você tem que fazer para que seu processo esteja legal? Como que você pode adquirir um lápis que seja para a sua secretaria? Normalmente as pessoas não conhecem a administração como um todo. Por isso que eu achei tão bacana o seu projeto, que é uma forma realmente de mostrar para as pessoas como é que funciona realmente a administração. Então, é isso. Então, o controle ele tem muito essa função também de orientar a administração como um todo, porque o prefeito sozinho ele não consegue administrar, por exemplo, qual o orçamento aí de Rio Bonito, hein? Qual o orçamento da Prefeitura de Rio Bonito, você sabe? 248 milhões. Pois é, milhões. Aí quando você imagina uma empresa... Cerca de 248 milhões, que é o de 2020. Imagina uma empresa com um orçamento de 248 milhões. É uma empresa que não é uma empresa pequena. Então, o que você imagina? Que as pessoas que estão operando aquela empresa sejam pessoas extremamente técnicas, capacitadas. Nenhuma empresa privada, com um orçamento desse de 248 milhões, vai ter em seu corpo pessoas apenas indicadas politicamente, ela vai ter pessoas qualificadas. E, assim, é isso que o controle espera, que a administração pública tenha pessoas qualificadas, éticas, em toda a área de atuação. São orçamentos altos que nós como cidadãos, precisamos que as pessoas que estão ali na linha de frente saibam o que estão fazendo. E, principalmente, sejam éticas também, né? É isso. Então, isso eu acho que é bacana, porque a gente percebe... Então, tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Oi. Tô. Tá ouvindo? Tô.
Então, a gente percebe que a gente vê que, assim, aqui em Rio Bonito, a gente tem um grave problema de transparência. Então, assim, a gente não consegue acompanhar muito esse controle, né? E não existe. Então, eu queria perguntar a você, de que maneira, né, isso fica evidente, o caminhar junto entre a administração e esse controle, para ficar evidente para o cidadão, né, que o cidadão possa acompanhar, né? Porque, na verdade, a transparência é uma forma também de fazer com que o cidadão possa acompanhar a gestão pública, né? Isso, quando tá maculado essa transparência, eu acho que fica evidente também uma certa falta de sintonia, né, entre a gestão e o controle. Eu queria que você falasse um pouquinho desse caminhar junto, quanto é necessário, né, que a gente consiga perceber esse alinhamento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse alinhamento. Então, controle está muito associado à gestão. O controle tem uma função muito básica, que é a de agregar valor à gestão. E aí, quando você diz, por exemplo, que não teve transparência, a pessoa sabe como é que vai dar transparência, ela sabe o que ela precisa disponibilizar. O gestor ali da ponta, ele sabe que ele precisa disponibilizar um contrato, que ele precisa disponibilizar um empenho, que ele precisa disponibilizar um edital para que o cidadão tenha acesso àquela informação e possa estar acompanhando a gestão. Então, o controle, ele ajuda muito na geração de valor para a gestão. Por exemplo, quando você recebe uma demanda de um canal de ouvidoria, a pessoa foi lá, fez uma reclamação, fez uma denúncia. Aquela demanda ela pode se transformar num instrumento de incremento de efetividade da gestão. Uma auditoria, por exemplo, que você detecta que o cara foi lá, adquiriu, fez uma contratação e ele não disponibilizou aquilo ali para transparência. Então, é importante que as pessoas tenham a orientação, que exista um portal da transparência. Eu não sei se em Rio Bonito tem um portal de transparência, que as pessoas saibam o que disponibilizar, o que a lei exige. Hoje em dia, existe uma lei regulamentando a transparência. Então, eu acredito que Rio Bonito já tem um portal de transparência e o que provavelmente acontece é que as pessoas não estão disponibilizando. E aí eu te pergunto, estão sendo orientadas a isso? Sabem o que tem que disponibilizar? Essa é uma questão que perpassa muito aí entre controle e gestão. Então, o controle, ele é muito próximo da gestão nesse sentido. Quando você realiza uma auditoria... Pode falar. Oi, Mel, você travou aí. Então, existe o portal, Cris, mas a gente não tem acesso às informações. Travei? Travei? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo agora. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ou não? Ficou ruim, né? Tô ouvindo. Tá ouvindo agora? Não, tô ouvindo. Tô te ouvindo. Então, a gente tem o portal, mas o portal, você não tem, ele não é fácil o acesso. É horrível o acesso ao portal. É muito... Eita. É difícil, Cris. Tá me ouvindo? Voltei. Cris? Oi, Mel. Quem caiu aí? Gente, que terror isso. Caiu. Então, se você quiser ir continuando, eu falei que o portal ele não é muito fácil o acesso. As informações não são claras. Não sei se conseguir aí te... Consegui. Aí você pode continuar aí falando sobre essa... Então, eu ouvi isso aí. Então, é importante aí, se existe o portal, é importante aí que tenha uma atuação aí conjunta de prefeito, com secretários, com órgão de controle, para facilitar o acesso, porque não adianta você ter um portal da transparência em que
as informações não estejam disponibilizadas, ou então as informações sejam colocadas de forma que a pessoa realmente não ache, porque às vezes dificulta tanto, bota um portal com tantos caminhos para você se chegar a alguma informação, que parece que é para que a pessoa realmente não veja aquilo ali. Então, assim, existe uma lei de transparência, existe um ranking de transparência, a CGU avalia anualmente o Ministério Público Federal, exatamente essa questão. Não adianta ter só a informação, ela tem que estar de fácil acesso para o cidadão. E, assim, é uma lei, ela precisa ser cumprida. Então, aí entra o papel do controle. Tá existindo uma ilegalidade, não basta ter, tem que ter um fácil acesso. A transparência é fundamental. Eu considero tanto transparência como ouvidoria muito importante, porque são canais diferentes, né? Transparência, você tem acesso à informação. A ouvidoria, não. A ouvidoria, você pode fazer uma reclamação, você pode fazer uma denúncia. Todos dois são instrumentos para o cidadão exercer o controle, porque o controle não é só dentro da administração pública, o controle também pode ser exercido pela sociedade através do controle social. Então, assim, muito importante, acho que tem que ter transparência. Hoje em dia, eu ouvi algo uma vez sobre transparência que eu achei interessante. Eita, tá me ouvindo, Mel? Alô? Oi, Mel, acho que você caiu, ou eu. Mel. Eu acho que é a Mel que caiu, mas eu não sei. Vai, Cris. Foi você que caiu? Foi caiu? Eu tô caindo e voltando. Mas, assim, olha só, eu quero que continue, porque eu vou fazer, você continua falando, eu vou cair, vou voltar, e porque a sua internet está melhor do que a minha. Mas eu não queria que o nosso público ficasse sem essas informações, que eu acho que ela é muito fundamental. E se eu cair, acontece isso, eu consigo voltar. E aí você vai falando com o nosso público aí, porque eu acho que é muito importante que o teu conhecimento, a tua experiência, e aí você vai falando, eu volto e a gente dá continuidade para a gente não perder aí a nossa conversa, que eu não quero perder a nossa conversa, que ela é muito importante para Rio Bonito, que a gente tem muito problema de controle e de transparência, tá bom? Pode continuar aí, se eu cair, eu volto, tá bom? E eu vou botando perguntas também das pessoas aqui depois, para você não perder o fio da meada. Tá, deixa eu falar. Eu acho então, só para a gente continuar, esse controle... Pode falar. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Fala, Cris, pode falar. Eu só ouvi você falar assim, esse controle... Pode falar, pode continuar. Tá, você ia fazer uma pergunta? Não, né? Não, pode continuar o que você estava falando. Tá, então tá. Vamos lá. Eu queria que você continuasse onde você... Porque acho que quando eu caí, você ficou meio, né, esperando... A gente estava falando da transparência, né? Existe uma lei da transparência, existem normas que estabelecem o que você precisa publicizar, de que forma deve ser o seu portal da transparência. Então, assim, isso é fundamental realmente para dar para o cidadão a oportunidade de ver o que está acontecendo, quanto que se gastou com aquele determinado material escolar, por exemplo, qual o valor que foi empenhado, de que forma foram estabelecidas as cláusulas contratuais. Então, tudo isso realmente deve estar disponibilizado no portal da transparência e de forma muito clara para que o cidadão tenha acesso àquilo ali. Salário, se existe salário acima do teto. Há pouco tempo domingo, acho que teve uma reportagem aí sobre funcionários aí que não vão trabalhar. Então, e aí, quem são os servidores? Estão exercendo ali as tarefas deles?
Então, assim, Mel, o que acontece? Controle é tudo isso. Controle envolve transparência, envolve o canal de ouvidoria, envolve integridade, ética, legalidade. Então, por isso, assim, se eu tivesse uma dica para deixar para uma pessoa que está entrando numa prefeitura hoje em dia, para que ela manuseasse os recursos que são nossos. Eu sou de Rio Bonito, eu fui criada em Rio Bonito, minha família é toda de Rio Bonito. Então, assim, considero que o recurso, por mais que eu não more aí, que eu não pague imposto aí, mas a cidade é minha também. Então, me considero também como detentora dos recursos. Se eu tivesse, como assim, te dar uma dica, a primeira dica que eu te daria, Mel, como gestora, como prefeita, é investir em pessoas, em capacitações. Você precisa ter pessoas qualificadas, pessoas que exerçam os seus papéis, as suas funções de forma ética e técnica. Isso é essencial. E aí, nesse sentido, aí eu posso começar a falar da experiência de Niterói. Niterói fez concurso nas áreas meio chaves da prefeitura. Fez concurso para a procuradoria. Nós temos um corpo de procuradores em Niterói que avaliam legalidade de todo o processo que passa pela prefeitura. Temos auditores de controle interno dentro da controladoria. Criamos uma controladoria independente, autônoma, sem nenhum vínculo com nenhum outro secretário, sem nenhum tipo de hierarquia. Fizemos concurso para fiscal de rendas na Fazenda, concursos para analistas de planejamento. Então, nós temos um corpo de pessoas técnicas muito qualificadas. Além disso, além dos concursados, eu não sei se vocês sabem, mas a Escola de Contas do Tribunal de Contas oferece cursos gratuitos para todo servidor. Curso gratuito na área de orçamento, na área de patrimônio, na área de contabilidade. Então, é essencial que mesmo aquele que não é concursado, que exerça alguma tarefa dentro da prefeitura, que ele seja capacitado. Eu acho que esse, Mel, é o primeiro ponto. Se cercar de pessoas qualificadas, competentes e, claro, sempre alinhado ali, a competência sozinha, eu acho que ela não anda sozinha, a competência aliada à ética ali da pessoa que vai estar exercendo aquela função. Além disso, tem a questão da identificação dos riscos, que também... Niterói, vou falar então um pouco aqui do exemplo de Niterói. Niterói adota uma modelagem essencialmente preventiva, que é essa modelagem no sentido de orientar o gestor, qualificar. Por exemplo, aqui em Niterói, nenhuma aquisição, nenhuma contratação ocorre sem que sejam cumpridos requisitos mínimos para aquela aquisição. Minimamente, aquele gestor ele tem que disponibilizar aquele contrato na transparência, minimamente ele tem que seguir critérios para que aquela aquisição seja econômica, minimamente ele tem que atender alguns requisitos legais. Então, essa é uma atuação preventiva nossa, uma orientação que nós demos aos gestores para que eles tenham processos íntegros, transparentes, econômicos, que o cidadão tenha acesso àquelas informações e possa realmente verificar, validar aquela situação ali. Uma outra questão também, Mel, já que você pediu para eu ir falando, eu estou aqui emendando uma coisa na outra. Uma outra questão também que eu acho que é importante é a questão da normatização. Estou falando. Normatizar, Mel, o que é normatizar? Quando você edita um decreto, você faz uma lei... Quando você edita um decreto, você faz uma lei, o que você está fazendo é você tá estabelecendo quais as metas que você quer alcançar para aquele determinado assunto, quais os caminhos que você quer que sejam trilhados e percorridos. Então, eu vou dar um exemplo também prático aqui em Niterói. Nós editamos há 2 anos atrás, 3 anos atrás, um decreto de ordem cronológica de pagamentos. O cidadão comum, ele não sabe que, por exemplo, eu sou uma fornecedora aí da prefeitura. O meu processo de pagamento, ele não pode entrar na fila porque eu sou conhecida sua,
O meu processo não pode entrar numa fila, pular a fila. Existe uma fila para pagamento. Existe uma ordem cronológica para pagamentos que deve ser seguida. Então, se você não orienta isso, se você não normatiza, se você não cria esse objeto aí e não traça os caminhos e as metas que devem ser perseguidos, o que acontece? Cada estatal aí da indireta, não sei se vocês têm empresas, Rio Bonito tem empresas, tem sociedade com economia mista, cada um vai pagar seu bel prazer. Fulano chegou lá, aqui, ó, eu tô querendo aqui receber esse 1 milhão meu aqui, ó, tá aí parado. Então, tá, vamos lá, vou mandar pagar aqui agora. Entendeu? Então, assim, essa é uma... Eu acho que isso talvez seja comum acontecer em muitas prefeituras, que não é o correto. Tem que ter uma ordem de pagamentos. Qual o processo que vai entrar primeiro nessa lista? Obedecendo a quais critérios? Quais os que podem ficar fora? E aí a grande vantagem também da normatização. Abrange a prefeitura como um todo, toda a indireta, todos os órgãos da direta, todos eles vão seguir aquela mesma regra. Por exemplo, outro exemplo, formação de preços. Como é que eu vou adquirir um bem mais barato? O que eu tenho que fazer para eu adquirir? Travou. Acho que agora foi a Cris que travou e caiu. Gente, estava muito difícil. A gente estava antes tentando... Oi, Mel. Você caiu, né? Agora foi você que caiu, né? Tá uma frita aqui. Tá muito difícil. Mas agora você está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Eu estava te ouvindo já. Então, caiu, travou. O pessoal estava dizendo que travou. Cris, mas essa questão eu estava ouvindo você bem, estava ouvindo você falar dessa coisa da normatização, que eu acho que é fundamental, porque caiu de novo. Ah, que pena. Oi, Mel. Oi, voltou. Eu ouvi você falando sobre a normatização. Isso. Você tava... Então, assim, é muito... Aqui em Rio Bonito, tem uma pergunta aqui que eu acho que é fundamental, sobre essa questão do cargo de controlador. Né? Que aqui em Rio Bonito, a pessoa está perguntando se isso é um cargo que pode ser feito por concurso, se é por indicação, que aqui em Rio Bonito eu acho que é por indicação. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, assim, porque eu acho que técnico, né, para esse cargo, ele é fundamental, né? Com certeza. Primeira coisa, em Rio Bonito tem uma controladoria, tem um órgão de controle. Eu acho que o primeiro passo é ter um órgão de controle independente. Ou uma secretaria, ou uma controladoria, não pode ser vinculada a nenhuma outra área, tem que ter uma independência na atuação. O ideal, Mel, é que pode ser por concurso, tá? O ideal realmente é que seja feito um concurso para o cargo de controlador. Que seja uma pessoa de carreira, não é comum, muitas das controladorias ainda... Eu, por exemplo, eu não sou concursada, eu sou efetiva, eu sou concursada, mas eu não sou daqui de Niterói, eu venho cedida de outro município. É um cargo que precisa, assim... Eu, por exemplo, eu me considero uma generalista. Você tem que entender de orçamento, você tem que entender de patrimônio, você tem que entender de finanças, você tem que entender de regime de previdência,
tem que entender de contabilidade, de patrimônio. Então, assim, não é um cargo, talvez, muito fácil de você encontrar no dia a dia. Então, no meu caso, por exemplo, eu venho cedida de um tribunal, mas você pode fazer um concurso em que tenha um cargo de contador com todas essas qualificações, porque aí a pessoa vai entrar minimamente com uma carga técnica muito boa. A realização do concurso faz uma diferença imensa dentro da administração, porque mesmo até que a pessoa não tenha experiência na administração, o conhecimento teórico e técnico que ela traz é fundamental. Então, assim, pode ser por concurso, sim, inclusive eu até recomendaria, acho que deve, tá? De repente, até que faça um concurso, até usar alguma outra pessoa, mas o ideal realmente seria que fizesse um concurso para esse cargo. Alguma outra pergunta? Show. E aí eu queria que a gente entrasse num tema que é muito... sim, eu queria... um tema muito atual é compliance, né? O que é compliance? É um termo que, às vezes, a gente ouve, mas não tem a noção do que abrange, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque é um tema muito atual, está muito, né, nas mídias, mas o grande público não tem acesso, né, ao conhecimento técnico. Então, eu queria aproveitar o teu know-how, aí, a tua experiência, para que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, compliance é um termo em inglês, mas é algo que todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe. O que é compliance? Compliance é tudo isso que eu falei. Compliance é esse conjunto de mecanismos que favorecem a administração. Aí, assim, compliance, ela tanto pode ser numa organização privada como numa administração pública. O nosso foco aqui é a administração pública. Então, a compliance vai ser esse conjunto de mecanismos que venham a favorecer a administração pública agir com integridade, com ética, com transparência, com identificação de riscos, com mecanismos de controle, com mecanismos de identificação de riscos. Então, tudo que o controle faz, toda a atuação do controle, ela é uma atuação relacionada, não consegui traduzir, é isso. Tudo que o controle faz, controle, atividade, auditoria, transparência, canal de ouvidoria, identificação de riscos, integridade, ética. No fundo, assim, a compliance, ela é a adequação às normas. Uma empresa compliance é aquela empresa que ela cumpre com as normas estabelecidas. E aí tudo isso está estabelecido em norma. Transparência está estabelecido numa norma, uma identificação de riscos está estabelecido numa norma, a auditoria está estabelecida numa norma. Então, o compliance é esse conjunto de mecanismos que favorecem, e assim, no fundo, para que serve tudo isso? Para que você quer que os recursos públicos sejam despendidos de maneira econômica, de maneira ética, de maneira íntegra? Porque, no fundo, o que você quer é que o serviço ofertado ali pela administração pública seja um serviço de qualidade, seja um serviço que não tenha tido desvios na sua execução, que não tenha tido desperdícios, que tenha sido feito... muitas vezes, Mel, muitas vezes nem assim, às vezes a gente vê, às vezes até vejo assim na televisão algumas pessoas. Essa semana mesmo eu vi uma pessoa sendo presa e a cara dele parece, nem todo mundo até vai acreditar, mas a cara do cara parece que ele nem sabia o que estava acontecendo. O que acontece? Bota uma pessoa ali, ó, fulano aqui, ó, você vai vir aqui para a prefeitura, você vai ganhar R$1.000 por mês para você assinar um negócio. O cara assina, ele não sabe nem o que ele está assinando. Então, aí isso é o que eu falo, essencial a capacitação. E aí a compliance é tudo isso aí, é aquela assinatura que aquele cara coloca naquele empenho que vai gerar uma despesa pública e que aquela despesa pode ser executada com ou sem desperdício, com ou sem desvio, com ou sem irregularidade. Então, o foco do compliance é exatamente esse, uma administração pública regular, ética, íntegra, que identifique riscos, transparente. É isso aí. Então, você falou aí de gerenciar riscos, né? Eu acho que isso, na administração pública, isso é fundamental. Isso tem muito a ver também, né, com toda essa estruturação, né? Que aí você consegue gerenciar mesmo de uma forma íntegra, né, esses riscos que são
notórios, né, que estão possíveis, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Cris, sobre como a gente pode gerenciar riscos na administração pública. Isso é fundamental para mim. Eu acho que isso é fundamental, porque a administração pública não tem que ter essa estrutura. Então, queria que você falasse um pouco sobre como a gente faz para a gente gerenciar risco. Então, gerência de riscos é um tema relativamente novo na administração pública, que vem começando a ser trabalhado por muitas administrações, tanto estaduais, municipais, federal, já está alguns passos à frente. Quando você fala em identificar riscos, você vai identificar quais as maiores falhas dentro de um determinado processo, quais são os pontos mais vulneráveis, mais suscetíveis a uma fraude, e essa identificação de riscos, ela deve ser feita, a gente fala em identificação de riscos em 3 linhas de defesa, como se fosse um gol em que você tivesse a primeira, a segunda e a terceira linha de defesa para não permitir, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que uma licitação seja ilegal. Então, para que uma licitação não seja ilegal, nós temos 3 linhas de defesa que podem proporcionar essa legalidade da licitação, ou até mesmo a economicidade. A primeira linha de defesa é o gestor, é aquele que está lá na frente, é aquele que está adquirindo aquele material, ele tem que adquirir aquilo de forma conforme, legal, ética, econômica e tal. A segunda linha perpassa pelos órgãos de gestão ali de dentro da prefeitura, órgãos de fazenda, filha, dá licença só um instantinho, fazenda, uma secretaria de planejamento. Então, assim, nós temos nós temos a primeira linha de gestão, de defesa, que é a ponta, eu chamo de ponta, são os setoriais, são aqueles que estão operando realmente o orçamento lá na ponta. A segunda, alguns órgãos meio, e a terceira linha de defesa é a controladoria, que é através de uma auditoria. Aí, na auditoria, você pode detectar algum indício de irregularidade, de não transparência. Então, assim, nós temos 3 linhas de defesa para que não ocorra nenhuma ilegalidade, nenhum ato não transparente, só que ela precisa ser utilizada, né? É preciso que você tenha uma normatização de riscos, é aí que eu falo a importância da normatização. É preciso que as pessoas sejam treinadas para estar identificando aquilo. Niterói agora, por exemplo, nós estamos identificando riscos na prestação de contas de governo. Você, prefeita, você presta contas de governo para o TCE. Essas contas de governo, elas envolvem contabilidade, envolve finanças. E aí eu te pergunto, Mel, qual prefeito que vai ter conhecimento de todas essas nuances da prefeitura? O prefeito em si, as contas são... Então, aquele orçamento ali em que ele é o responsável, ele, na verdade, ele é manuseado, ele é executado pelas pessoas que estão ali operando aquele orçamento, pelos servidores da prefeitura. Então, essa questão do riscos, ela serve também para identificar. Olha, você aqui você está na primeira linha de defesa, o seu papel é esse. Você está na segunda, você está na terceira. E também apresenta, também, essencial também na identificação dos riscos, não é só identificar, mas apresentar de que forma aqueles riscos deverão ser mitigados, ou sanados, ou até mesmo melhorados. Por exemplo, se você detecta um risco de um servidor que está mal qualificado ali para aquela função, você pode melhorar aquela situação, você pode colocar ele para fazer cursos, ou então, e aí dependendo do risco, o ideal é que você não só melhore, que você realmente mitigue. Por exemplo, numa prestação de contas, tem uma questão, por exemplo, de cancelamento de réis a pagar. Existe toda uma regra para você inscrever um pagamento no réis a pagar, para você cancelar. Se você cancela um réis a pagar sem cumprir uma determinada regra, algo que esteja estabelecido, sua conta pode, inclusive, ser rejeitada. E aí um prefeito pode ter uma conta de governo rejeitada no TCE, e aquilo dá uma mídia danada, o prefeito teve as contas rejeitadas, o prefeito, às vezes, não sabe nem quem foi que cancelou aquele restos a pagar de forma indevida e por quê.
Então, assim, nós agora, por exemplo, estou dando o exemplo de Niterói, nós estamos trabalhando na identificação de riscos de prestação de contas de governo, exatamente para isso. Ó, quem é o responsável por quê, em que momento, qual é a forma que você deve atuar? Em caso de prestação de contas de governo, tudo tem que ser mitigado, não adianta nem ser melhorado, tem que mitigar todos os riscos, ou seja, excluir qualquer possibilidade de ocorrência daquilo, para que as contas venham a ser aprovadas integralmente pelo TCE, as contas de governo, e o que é mais importante, a questão da aprovação reflete no bom manuseio do recurso público. Se você tem uma conta aprovada, você sabe que aquela conta seguiu todos os mandamentos legais, contábeis, financeiros, de integridade, realmente. Então é isso, alguém até está colocando aí, excelente de amadorismo. Exatamente. Não, eu estou lendo aqui que alguém colocou, excelente de amadorismo, estão cheios. Fala, Mel. Fala, Mel. Não, é porque como está falhando um pouco, aí pensei que você estava me ouvindo. A Claudinha está colocando aqui, excelente sua explanação, né? De amadorismo nós estamos cheios. E eu queria te falar também, assim, que é importante duas coisas. Eu acho que a transparência é fundamental, mas a integridade na aplicabilidade do recurso, né, Cris? Porque isso que você está falando, ele é muito importante, porque você ainda tem lá, às vezes, lá na primeira linha, pessoas que não são capacitadas, né? E aí o ordenador de despesa, aquele que está lá na ponta, né? Às vezes ele tem um erro lá, tem um erro né, na primeira linha. Então, até esse erro ser detectado lá na controladoria, né, eu acho que isso, a segunda linha tem que mitigar, né? Você concorda com esse pensamento? Que a auditoria setorial ela tem que mitigar, para não chegar no final do ano, por exemplo, todo o processo, chegar no final do ano, o controlador pegar as contas e ver que poderia ter sido sanado esse risco, né? Essa má aplicação, às vezes, um erro que, assim, às vezes é um erro mesmo técnico, né? Um erro, às vezes, um erro bobo, né? Que acaba fazendo com que chegou lá no final do ano, as contas acabam sendo rejeitadas porque poderia ter sido, durante o processo, ter sido visto pelas linhas, né, de defesa, né? Desde a auditoria setorial até chegar no final, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a transparência, mas também a integridade, com essa fiscalização bem alinhada, né? E Niterói está fazendo isso através de uma normativa, eu vi que... Nós normatizamos riscos aqui. Então, Mel, isso aí que você falou, a gente consegue isso aí fortalecendo essa atuação preventiva. Quando você identifica riscos, você está fortalecendo a sua atuação preventiva. Você está identificando o risco antes dele acontecer. Então, assim, realmente, esperar que chegue lá na controladoria não é o caso. Niterói, a gente já não trabalha mais assim, tá? Então, assim, a atuação preventiva, para mim, ela é essencial. E eu ainda tenho uma situação, eu sempre fui muito a favor dessa atuação preventiva, só que quando você está em tribunal, é mais difícil de você atuar preventivamente, porque quando os processos chegam a você, no Tribunal de Contas, o processo já foi executado. Agora, quando você está numa controladoria, você está ali no meio da gestão. Então, é muito mais fácil. Você tem toda a possibilidade, eu acho que toda controladoria deveria fortalecer cada vez mais essa atuação preventiva mesmo. Identificando o risco aqui, ó. O processo ele não pode chegar lá no final com desvio, não, com antieconômico, ele não pode. Por quê? A primeira linha de defesa ela já foi orientada, por isso que a atuação do controle em paralelo com a gestão é fundamental. O ordenador ele precisa ser orientado, ele precisa saber o que ele tem que fazer, quais são exatamente as competências dele, quais os requisitos. Mel, isso assim parece até que isso realmente acontece. Quais os requisitos que ele tem que seguir para formar um processo administrativo? Não sabe. A pessoa tem que estar na administração pública para saber tudo aquilo. Ou então ela precisa ser orientada. Por isso a questão da orientação, acho assim, que é fundamental. Uma outra coisa, Mel, que eu não falei, que é a questão de sistemas.
Quando nós chegamos em Niterói, eu estou aqui em Niterói desde 2013. Niterói, que é uma cidade com um orçamento um pouco maior, uma cidade grande, ela não tinha ainda sistema integrado. São esses ERPs que se fala muito em iniciativa privada. Então, o que acontece? Cada órgão fazia o seu fechamento numa planilhazinha de Excel, aí alguém pegava aquilo tudo, juntava aquelas informações, consolidava, ou seja, um retrabalho imenso, um risco de erro maior ainda, risco de alguma fraude ali também naquelas planilhas. Então, uma outra dica que eu daria é essa questão da implantação realmente de um sistema, não só implantar para que você tenha todos aqueles dados integrados para que, por exemplo, hoje em Niterói eu consigo ver o que cada órgão, o que cada indireta está executando, como está sendo feita a contabilidade. Então, a questão do sistema e trabalhando com os dados de forma integrada realmente é muito relevante, e também a capacitação então, assim, a capacitação o tempo todo, a capacitação das pessoas para manusear aquele sistema ali. Também não adianta chegar ali, implantar e aquilo se perder e ficar por aquilo mesmo. É isso. Tem uma pergunta aqui da Letícia. Niterói oferece curso nessa área? É possível uma assessoria de um município para o outro? Por exemplo, se a gente ganhar, eu vou contar com você, para você capacitar o nosso pessoal aqui. Tem muita gente boa, né, na prefeitura, mas eu acho que essa integração que eu vejo lá em Niterói, que eu acompanho você nas suas redes, lá na rede de Niterói, na controladoria, você está sempre capacitando, né? Sempre tem curso, tem sempre uma capacitação de pessoal, porque gestão de pessoas, né? Porque a prefeitura é um CNPJ, mas quem faz acontecer a prefeitura são as pessoas, são os servidores, né? Então, estar focado nas pessoas, eu acho que é fundamental. Então, Niterói capacita e também auxilia outros municípios? Então, Niterói tem uma escola de gestão que capacita, mas, se eu não me engano, são só para os servidores de Niterói. Mas nós temos a Escola de Contas do TCE, que capacita também de forma gratuita todo servidor de prefeitura. Não sei se você já conhece, Mel, não sei nem se Rio Bonito utiliza desse recurso, tá? O TCE tem cursos muito bons que são gratuitos. E intercâmbio de informações, gente, o tempo todo, tá? Porque o que acontece? Esses recursos, eu acho que todos nós temos interesse que os recursos sejam aplicados de forma íntegra, de forma transparente, de forma ética, sem desperdício. Então, essa coisa de trocar informações, isso aí, para mim, é essencial. O que vocês precisarem de estar trocando informações, a Niterói se coloca à disposição. Eu faço parte de um conselho, Conselho Nacional de Controladores, onde atuam controladores de todo o Brasil, predominantemente controladorias de estados e de municípios que são capitais. Niterói não é capital, mas eu faço parte desse conselho. Então, assim, é uma troca de informações muito grande, que favorece muito. E aí, o quanto isso faz com que as pessoas cresçam, e as pessoas que trabalham juntas vão junto ali também naquele crescimento, naquela vontade de crescer. Uma coisa que eu acho que é importante, que eu queria deixar um recadinho, Mel, é o seguinte: a administração pública, a gente tem muito o que fazer na administração pública. Eu acho que as pessoas não têm nem ideia. Aqui em Niterói, por exemplo, a gente, quando olha, assim, às vezes a gente se encontra com algumas pessoas que estão aqui desde 2013, a gente olha para trás e a gente pensa assim, meu Deus, como nós fizemos aqui por Niterói, quanta coisa foi feita nesses 8 anos. Quando você olha tudo que você normatizou, tudo que você capacitou, implantação de sistema, nós fizemos muito, mas eu te digo que ainda há muito o que fazer, em Niterói, em outras prefeituras, então, que estão num estágio um pouco mais atrasado. Então, assim, e a administração pública, nós, aí eu me coloco como nós, porque como eu faço parte da administração, nós precisamos muito de pessoas engajadas, pessoas do bem, sabe, Mel? Pessoas que queiram trabalhar, que gostem de um desafio, porque não faltam desafios, que tenha coragem da mudança também, que é importante você ter a coragem para mudar, porque não é brincadeira, às vezes você chega, a pessoa fala assim,
E isso aqui é feito assim, quase que desde que eu nasci, que aquilo é feito daquele jeito. Então, você tem que ter a coragem de mudar, essa não é a melhor forma, vamos por esse caminho. Então, assim, você pode dar uma volta maior, mas você sabe que o resultado vai ser melhor. Então, assim, a administração pública precisa realmente dessas pessoas que aliem a capacidade de gestão com alguma técnica também, com espírito de liderança. Muito, muito importante isso, as pessoas dentro da administração. Então, aí tem uma pergunta aí, Letícia Alfradique, gostaria... Pode falar. Eu fiz um curso pelo TCE, que é gratuito, online, né? Eu fiz sobre orçamento. Ano passado, a gente participou da LOA, né? E da LDO da LOA aqui de Rio Bonito, pelo Participa, e eu fiz um treinamento na Casa Civil e complementei com um curso que tinha no TSE, que abriu para servidores. Eu fiz até por Tanguá, que era online, e foi muito bacana, porque é super didático, é muito didático, eles tiram dúvidas online. Então, o pessoal que é servidor público, tem muitos cursos bacanas que você pode acessar por ser servidor público, é totalmente gratuito. E aí, vamos à pergunta, era só para complementar, porque assim, eu acho que é bacana a gente falar sobre esses cursos, porque eles são muito acessíveis e gratuitos. Gostaria de saber da convidada se a experiência no setor privado é muito diferente do setor público, acho que ela quis dizer aqui. Ter experiências no campo empresarial ajuda na gestão pública ou é completamente diferente? Então, bem, eu venho da iniciativa privada. Minha experiência maior até é na iniciativa privada. Eu, quando saí de Rio Bonito, que eu vim aqui para baixo, eu trabalhei, acho que por mais de 15 anos na iniciativa privada. E hoje em dia eu tenho 10 de público. É importante, sim, ajuda muito, porque você traz uma visão diferenciada para o público, você traz uma visão um pouco mais dinâmica, talvez, porque a iniciativa privada, ela é mais ágil, ela acontece de forma mais rápida do que a administração pública. Então, realmente, você tem já, por exemplo, quando eu entrei aqui na prefeitura mesmo, que não tinha um sistema integrado, me lembro que eu me assustei, porque isso já era uma realidade muito constante em toda a iniciativa privada. Qualquer empresa, há 10 anos atrás, já tinha um sistema de dados integrados. Então, ajuda muito. E uma outra coisa também que eu acho que ajuda muito, Patrícia, né? Eu acho que é também a questão do estudo, do conhecimento técnico. Eu me lembro que quando eu estava estudando para concurso, eu pensava assim, meu Deus do céu, eu estou estudando tanto, será que algum dia eu vou... O que isso vai me adiantar? Quando eu entrei para a administração pública, que eu vi que tudo aquilo que eu estudei, eu conseguia aplicar aquilo ali, colocar aquilo em prática mesmo. Então, assim, as duas coisas, tanto quem estuda para um concurso, vem com uma bagagem teórica muito boa, quem vem da iniciativa privada também, eu acho que traz aquela visão, é uma visão diferenciada, é uma visão um pouco à frente da administração pública. A administração pública, em alguns lugares, ela já está bem mais avançada, mas eu acredito que ainda tem alguns nichos no Brasil, talvez no próprio estado do Rio, que talvez estejam um pouco mais atrasados. Então, assim, com certeza, toda experiência eu acho que é válida, gente. Eu acho que o que importa é a boa vontade, é a pessoa ter a disposição realmente para o trabalho, a disposição para a mudança, e é associado à ética, né? Que eu, como controladora, eu tenho que falar o tempo todo nisso, em capacitação associada à ética, porque não adianta também uma pessoa ser extremamente capacitada e ser antiética, e aí acho que já não vale mais o propósito. É isso. Então, ética e técnica, precisamos disso. É isso, a Maria Cristina Rodrigues Correia, é isso mesmo, minha irmã. Você conhece essa pessoa maravilhosa, a Maria Cristina? Pois é exatamente isso.
Sabe, Cris, eu tenho também, sou professora, mas a gente tem também uma empresa, mas quando eu comecei a lidar com a fiscalização da administração pública, eu vi que era, assim, totalmente diferente, porque existe que gracinha, existe um corpo jurídico, que não cabe na administração pública aquela vontade somente do gestor, né? Ele precisa ter aquele conhecimento da legislação, porque existem muitas regras que impedem, né? Que limitam, tem que estar na lei, tem que estar escrito na lei, tem que estar na lei, né? Você falou da importância da normatização, né? Então, quando eu comecei a ver a administração pública, eu falei, gente, eu preciso conhecer isso mais a fundo, até como cidadão, porque eu acho que a gente como cidadão conhece pouco desse trâmite, né, da administração pública, e isso faz com que a gente participe de maneira muito limitada, né? Então, nesse sentido, eu acho que também é preciso, isso que você falou, né, estudar, né? Quando você entra, eu acho que precisa ter um conhecimento, uma técnica, tem que ter um conhecimento teórico que te embase, né? Sim. Isso aí que você estava falando, essa questão da normatização, isso é a burocracia, né? É o que acaba atrasando um pouco, mas é isso que a gente tem que trabalhar. A normatização, ela tem que vir para favorecer. Porque, diferentemente do privado, o privado, como é que é? O público só pode fazer o que está estabelecido em lei. É o oposto do privado. O privado não pise na grama, você não pode fazer o que a lei te proíbe, né? E o público não, o público você só pode fazer o que a lei te permite. Então é exatamente o oposto aí. E aí é aí que é importante uma normatização bem feita, né? Que te trace caminhos fáceis de trilhar, e aí entra todas aquelas questões, a questão da integridade. Por isso que o compliance é exatamente essa adesão às normas. Compliance, basicamente, é isso. É você aderir, você cumprir as regras e as normas. E as normas... Aí, quando eu falei que compliance é tudo, porque tudo é normatizado. Você, para ter uma transparência, você tem uma lei da transparência por trás. Para você gerenciar seus riscos, você tem uma lei de riscos, um decreto de riscos que vão te embasar, uma lei de compliance. Então, a normatização realmente ela é orçamento. A LOA é uma lei orçamentária anual. Você só pode executar aquilo que está na LOA. Então, isso acaba muitas vezes por... Tem pessoas que acham que às vezes são muitas regras e tal para cumprir, mas elas são necessárias, porque os orçamentos são muito altos, elas são necessárias realmente. Eu não consigo imaginar a administração pública com menos regras para se cumprir, porque se com regras, eu falo sempre isso, se com regras, inevitavelmente você ouve falar a situação aí de que fulano foi preso, há situações de descumprimento, imagina se não tivesse regras. Então, essa realmente é a minha opinião. Francisco aqui, PR Francisco, está dizendo assim, Cristiane é uma servidora muito capacitada, além de ser auditora do Tribunal de Contas concursada, e um concurso muito difícil de passar. É uma servidora de espírito público. Isso é muito importante, né? Você ter, assim, dentro da administração pública, esse prazer de você servir, né, ao público, né? Servir ao cidadão, né, Cris? É o que motiva, né? Deu uma travada aqui para mim. Oi, Mel. Tá me ouvindo, Mel? Deu uma travada? Deu uma travada. É isso mesmo, Mel. Eu acho que tô te ouvindo. É isso mesmo, essa questão aí do espírito público. Eu acho que realmente o que me motiva assim, são muitos desafios na administração pública. Há muito o que se fazer, sabe? E eu acho que todos nós, eu acho que quem tem essa coisa de querer ver um país melhor. Nós moramos aqui no Brasil, né? Nós podemos ter uma cidade melhor. Eu, por exemplo, eu passo hoje em dia por Niterói, poxa, é muito gratificante você ver todas as intervenções que foram feitas na cidade, sabe?
você vê que você, de alguma forma, você participou daquilo ali. Então, realmente, é muito gratificante. Espero que você ganhe aí essa eleição, Mel, que você possa fazer muita coisa para o Rio Bonito, porque se os recursos forem bem administrados, se forem bem controlados, você consegue fazer muita coisa assim. Só basta uma boa gestão, um bom controle. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que você falou assim, é tão internalizado em você essas questões que você fala muito fácil, né? Assim, quem conversa com você, você percebe o quanto a tua ética ela é natural. Como que isso é natural para você? E aí eu queria fazer uma outra pergunta, né? Que está aqui vou mostrar aqui na tela para você. Tá me ouvindo bem, eu travou? Tá ouvindo? Tá dando umas travadas, mas estou ouvindo, deu uma melhorada agora. Cris, você consegue ver o impacto do seu trabalho na formação da cidade? Se ver realizado, é o que você acabou de falar, né? Dá aquele sentimento de missão cumprida, né? Uhum. Basicamente tudo passa por mim, toda obra, uma obra que está sendo feita, uma intervenção que está sendo feita na cidade. Aquele processo passou por mim, eu tenho ideia de quanto custou, de como aquele processo foi formado. Agora, com essa questão do Covid, todas as dificuldades, como que se deram as contratações emergenciais. Então, realmente é gratificante, você acaba tendo uma visão de tudo. Ó, tá ao vivo, tá? Sai daqui. Gracinha. Participa de tudo comigo quando eu tô em casa. Deixa ela, fica em casa, que aqui eu tenho 5, eu sei bem o que é isso. Não tem problema. Eu falei para ela que você tinha aqui 5. Eu tenho 5, todo mundo sabe. Aqui todo mundo sabe que é tudo família também. Daqui a pouco os meus descem correndo, faz uma barulheira danada aqui. Mas, assim, eu queria que você... Assim, eu queria te parabenizar, porque as contas de Niterói são sempre aprovadas, né, pelo TCE. Diferente de Rio Bonito, Sim. Tem as contas rejeitadas e a Câmara depois tem que analisar, né? Então, eu queria te dar os parabéns por esse trabalho de equipe, né? Muito bem pensado nas 3 linhas de defesa. Vocês conseguiram fazer bem esse trabalho de integração, de auditoria, né, para mitigar essa problemática toda. Então, assim, eu queria que o povo aqui soubesse, né, que é possível, né, fazer aplicabilidade dos recursos com integridade, com ética. Então, Mel, tem uma questão aí também. Sai daqui, Lia. Tem uma questão também que eu acho que é muito fundamental, que é a questão da liderança. Saiu. Eu acho que a questão da liderança também faz uma diferença muito grande. Aí eu deixo também uma dica para você, já como prefeita. O prefeito de Niterói, ele é muito líder. E ele, assim, é muito ativo também, sabe? Ele participa de tudo, ele cobra. Não há diferença, por exemplo, aqui da gestão pública para uma iniciativa privada, em que o teu chefe está ali cobrando constantemente. A gente trabalha domingo, às vezes sai do gabinete 11 horas da noite, né? Então, acho que a liderança também faz muita diferença. Talvez até essa questão da motivação também, porque se você tem um líder também que não está nem aí para esse tipo de ação, talvez eu não tivesse tamanho empolgação, mas assim, ele realmente é um grande líder. Aqui em Niterói, eu dei a sorte de, nesse período em que eu trabalho com controle interno, eu trabalhar com uma grande liderança que não interfere no trabalho e que, muito pelo contrário, prefeito, temos que normatizar a situação. Vamos lá, vamos fazer. Nunca disse um não, sabe? Realmente, a não interferência também é muito importante. Não interferir realmente no trabalho e não prejudicar. Beleza. Cris, eu queria... A Letícia está perguntando se eu me realizo, né? Aquela pergunta. Pode falar. Eu tinha acabado de responder. Eu fico muito feliz de ter você aqui, embora a nossa internet esteja travando. Eu queria continuar, assim, desde o início, porque eu acho que você contribui muito
com o nosso jeito de pensar. Quando a gente troca ideia, às vezes de noite, a gente fica trocando ideia sobre como escrever. Eu queria que o pessoal soubesse que você está, né, me ajudando aí nessa formulação desse processo de estruturação do nosso projeto. Né? Queria muito, assim, eu agradeço demais as suas contribuições. Às vezes as coisas que você fala me abrem a mente, assim, eu queria muito falar isso publicamente, te agradecer, porque você é muito generosa no conhecimento, muito generosa. Pessoal, vocês não sabem, ela tem maior paciência de explicar. Não, Mel, olha só, vamos fazer assim, o que você acha disso? Eu acho que muita coisa que eu registro de tudo que eu aprendo com você, assim, das nossas conversas. Queria muito te agradecer, embora com toda essa dificuldade técnica que eu estou tendo aqui, você foi brilhante, maravilhosa. E a gente tem aqui na nossa página, Cris, sempre a gente vai encerrando assim com uma mensagem de esperança, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, um momento difícil, e duas coisas eu acho que a gente precisa aprender com tudo isso. Primeiro, resiliência, né? E segundo, eu queria que você deixasse assim, uma palavra de esperança, né, da sua vivência na administração pública, da possibilidade, mas uma palavra de esperança, porque o Rio Bonitense está assim, a gente vive uma situação... a gente vive aqui uma desesperança política. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança para o nosso povo aqui em relação à administração pública, a essa mudança de que é possível, né, ter transparência, integridade e ética no controle do orçamento público. Deixa a sua mensagem aí para o nosso povo. Então, a minha mensagem é assim, que as pessoas acreditem, porque tem muita gente boa na administração pública. As notícias ruins, elas correm mais rápido. Não estou te dizendo que não existe, mas as pessoas que cometem as irregularidades, elas, graças a Deus, elas estão pagando por isso, elas estão sendo presas. Mas, assim, independente desse lado ruim da administração pública, existe muita coisa boa sendo feita na administração pública. E isso é até assim, um chamado que eu faço, até que é uma mensagem que eu deixo para que as pessoas acreditem que tem pessoas que têm realmente esse espírito público, que estão mudando muita coisa na administração pública. Eu conheço muitas pessoas muito boas na administração pública. E uma coisa importante, talvez, que fosse assim, que as pessoas acreditassem e também até valorizassem, porque é difícil você fazer um trabalho com tantas restrições, sabe? Não é um trabalho fácil, e de um modo geral, nem sempre você é vista com aquele reconhecimento. Então, assim, acreditem, gente, tem pessoas boas na administração pública, tem muitas pessoas engajadas, e vamos juntos, vamos acreditar no melhor. Quem sabe a gente consegue melhorar um pouco mais esse país com a nossa contribuição. Seria, assim, um sonho. Esse o recado. Cris, muito obrigada. Desculpa aí a minha falha técnica aqui da minha internet. E eu queria já, assim, deixar mais para frente, assim, quando tiver melhor a nossa internet, a gente vai ter um papo novamente. Eu sei que a sua agenda aí é difícil, a gente estava com isso marcado já, eu sei que é bem complicado. Te agradecer muito, muito mesmo pela sua colaboração. Eu tenho certeza que o nosso pessoal que está acompanhando, e aqueles que ainda vão ver, né? Porque às vezes fica o vídeo, as pessoas veem depois, as pessoas vão compreender bem todo esse processo de integração, de controle, que você falou de maneira muito simples, fácil de compreender. E eu queria agradecer a todo mundo que está com a gente aqui até esse momento, pedir perdão pela falha da minha internet aqui, que não estava muito boa hoje, e agradecer a você que tem acompanhado Conversando com o Mel, né, a gente tentando entender um pouco mais assim, da administração pública. Eu tenho sempre trazido pessoas assim, que eu tenho certeza que vai contribuir para o nosso amadurecimento como cidadão, para o nosso amadurecimento, para a gente fiscalizar uma cidadania mais participativa. Então, assim, obrigada a você que está acompanhando. E, Cris, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. E eu conto com a sua ajuda para que a gente, nessa caminhada, a gente possa alinhar o nosso projeto com aquilo que seja
essencial para o controle interno. Eu quero que no meu projeto que eu estou construindo, eu tenha a tua colaboração para a gente afinar e alinhar aí aquilo que você acha que seja fundamental para que o controle interno de Rio Bonito funcione. Muito obrigada. E até um beijo na tua família aí. Obrigada, Mel. Eu que te agradeço, tá, Mel? E parabéns pela iniciativa. Continue assim, estou com você. Se você precisar de ajuda, estou à sua disposição, tá bom? Beijo e obrigado mais uma vez pelo convite. Acabou, mãe? Acabou. Bem na hora, porque... Beijo. Mãe, olha...